Ancelotti em São Januário, de olho em 3 jogadores do nosso Vascão. O Vasco hoje é um clube a nível de seleção brasileira, amigo torcedor. E falando, inclusive, sobre a ida de Ancelotti ao nosso Caldeirão para ver Vasco da Gama e São Paulo, o árbitro responsável pelo apito nesse jogo preocupa o torcedor cruzmaltino. Um histórico nada bom. Eu vou trazer isso aqui a você também neste Fala Gigante. Além disso, falar sobre a base do nosso Vascão, que entrou em campo na manhã desta sexta-feira e venceu os seus jogos importantíssimos que mostram mais do que nunca o tamanho dessa base e a força hoje que tem a base cruzmaltina. Mas, enfim, amigo torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você. Conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso trabalho. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre uma baita informação, uma grande notícia dada nessa manhã, de sexta-feira, uma informação que anima o vascaíno, uma informação que deixa o torcedor com um sentimento ainda melhor, principalmente olhando para o futuro. Hoje, o Vasco da Gama tem dentro do seu elenco principal Ryan como grande nome, Felipe Coutinho como o nosso camisa 10, o craque desse time, Cão Barros como o nosso pitbull, 3 jogadores formados dentro de São Januário. E se olharmos um pouquinho além desses 3 jogadores que hoje são os grandes nomes, temos GB também brilhando e marcando gols. Temos também Diego Minetti no Sub-20 destacando. Temos Estrela, temos Lucas Zucarello, temos Elder. Olha a quantidade de craques. É o grande goleiro Felipe Gabriel, goleiro de seleção brasileira. É André Fernandes, é Medina. Amigo, muitos jogadores bons. A base hoje do Vasco da Gama, ela vive um de seus melhores momentos. E hoje, pela parte da manhã, essa base entrou em campo no Sub-15, e no Sub-17. Jogos válidos pela mesma competição, a Copa Rio. Jogos das semifinais da Copa Rio Sub-15 e Sub-17, tá? Ambas as partidas aconteceram no estádio Nivaldo Pereira. A partida do Sub-15, jogo de volta contra a equipe do Botafogo, aconteceu às 9 horas da manhã. E o jogo do Sub-17 aconteceu às 11 horas da manhã. Também um jogo de volta. E ambos os jogos, ambos os resultados foram importantes para o nosso Vascão. No Sub-15, o Vasco da Gama venceu a equipe do Botafogo pelo placar de 2-0 no estádio Nivaldo Pereira. O jogo de ida dentro do estádio Newton Santos, o Vasco já havia vencido pelo placar de 1-0. Com isso, agregado 3-0 para o nosso Vascão, e o Vasco está classificado para a final da Copa Rio Sub-15. O Vasco vai enfrentar Flamengo ou Fluminense, o outro jogo das semifinais, tá? Os gols marcados pelo Vasco foram do Matheus Sampaio e do Brian Fernandes, tá? O Vasco entrou em campo com força máxima, grandes jogadores aí na categoria Sub-15. No Sub-17, o Vasco hoje, que enfrentou o Botafogo, também empatou 1-1. E como o Vasco já havia vencido o primeiro jogo lá no estádio Newton Santos pelo placar de 2-0, agregado 3-1, e o Vasco da Gama está classificado, tá, para a grande finalíssima. O gol do Vasco foi marcado por Alex Bruno, jogador aí que entrou, na segunda etapa. Aliás, ele começou o jogo camisa 7 do nosso Vascão e marcou
esse golzinho que garantiu a classificação do Vasco para a grande finalíssima. O adversário será definido também amanhã, após o confronto entre Fluminense e Flamengo, às 11 horas, que vai acontecer em Xerém. Então, sub-15 e sub-17 do nosso Vasco classificadaços para as finais da Copa Rio, sub-15 e 17. Sub-17 hoje que teve Medina em campo, Lucas Ovidio, que eu trouxe a informação ontem da renovação de contrato do jogador, né? A força máxima, amigo. Sub-17 do Vasco, sub-15 foi hoje com força máxima para enfrentar a equipe do Botafogo. Cássio Barros, grande nome, sub-17, atual campeão da Copa do Brasil, fazendo um grande trabalho e pode conquistar mais um caneco em 2025. Ótima notícia para começar esse Fala Gigante. A base do nosso Vascão é forte e o futuro do Cruz Maltino está mais do que nunca se garantindo. Bom, amigo, quero continuar com esse Fala Gigante trazendo informações ainda melhores para você, né? Exatamente informações sobre amanhã, cara. Amanhã não, depois de amanhã, né? O nosso Vascão entrará em campo contra a equipe do São Paulo em São Januário. E hoje tivemos aí uma grande novidade, cara. Tá confirmado que Carlo Ancelotti, acompanhado de Rodrigo Caetano, estarão presentes em São Januário na noite deste domingo, tá? Mais uma oportunidade para Carlo Ancelotti acompanhar de perto Felipe Coutinho, Ryan e Paulo Henrique. É muito importante lembrar para todos vocês que o Paulo Henrique foi convocado para essa última data FIFA, jogos contra Japão e Coreia do Sul. Paulo Henrique, ele encantou o técnico Carlo Ancelotti, foi convocado às pressas, no último minuto, no último momento. Nessa convocação, ele iniciou o primeiro jogo no banco de reservas, o que era normal. Entrou no segundo tempo, se destacou, foi tão bem que conquistou espaço para iniciar o jogo contra o Japão no time titular, marcou um gol e ficou durante todos os 90 minutos atuando. Ou seja, o Paulo Henrique, ele mostrou para o Carlo Ancelotti que tem total capacidade para estar na Copa do Mundo do ano que vem. É um jogador que muito provavelmente vai aparecer novamente nessa próxima data FIFA, que vai acontecer inclusive já já. A próxima data FIFA está marcada entre os dias 10 a 18, dia 10 a 18 de novembro, tá? E a expectativa é que o PH, o Paulo Henrique, venha estar presente, né, nessa data FIFA. Só que além do PH, além do Paulo Henrique, hoje o Carlo Ancelotti também tem por objetivo observar mais dois jogadores dentro de São Januário. O PH ele já conhece, agora ele quer ver a atuação do Coutinho e do Ryan. O Ancelotti ainda não teve a oportunidade de ver esses dois jogadores em loco. Recentemente tivemos sim representante da seleção brasileira em São Januário, só que o Carlo Ancelotti não pôde ir. Quem foi? Foi o Rodrigo Caetano, acompanhado de mais um dirigente, para assistir a partida entre, não sei se foi Vasco e Cruzeiro ou Vasco e Bahia, que o Ryan brilhou, se destacou e foi um jogo ali que o Paulo Henrique também conseguiu jogar muita bola e praticamente carimbou a sua presença ali na convocação para a seleção brasileira. Então essa é a oportunidade para o Carlo Ancelotti acompanhar em loco o Ryan e o Coutinho, que hoje são os dois grandes destaques do elenco Cruz Maltino, né? O Ryan e o Felipe Coutinho conseguindo se destacar, amigo torcedor vascaíno, conseguindo ir bem, eu não tenho dúvida que eles vão aparecer nessa próxima lista de convocação. A seleção brasileira que vai a campo nos dias 15, num sábado, e 18, numa terça-feira, enfrentando a equipe do Senegal em Londres, no estádio Emirates Stadium, e depois encarando a equipe da Tunísia, no dia 18, no Decathlon Arena, em Lille, na França. Então, para ficar de olho, o Carlo Ancelotti aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, nesse próximo domingo, para acompanhar Vasco da Gama e São Paulo, na mira, né, desses três atletas, Coutinho, PH e Ryan. Já pensou o Vasco tendo 3 representantes, cara, na Copa do Mundo? Pô, ia ser maneiro demais, amigo. Olhando a Copa do Mundo ano que vem, sabendo que o Coutinho, o Ryan e o PH poderão estar presentes, isso me deixa muito feliz, mostra que o Vasco está no caminho certo. Bom, amigo, tem um recado rapidinho aí pra você, dá uma olhada e depois volta pra cá pra gente fechar esse Fala Gigante. Bom, amigo vascaíno, eu venho aqui rapidinho pra dar um recado importante pra você, e é rápido mesmo, tá? Se você é amigo torcedor, é apaixonado pelo Vasco da Gama e não gosta de perder absolutamente nada sobre o nosso Vascão, eu te chamo nesse momento para acompanhar o mais novo canal do torcedor vascaíno.
Um canal onde você vai encontrar cortes exclusivos dos nossos vídeos aqui do canal do Gigante Vasco, entrevistas, bastidores, zona mista e muito mais. E o canal é esse aqui, ó, Bastidores do Gigante. Como eu falei, cortes dos nossos vídeos e ó, já estão lá todos, tá? Corte do Acorda Vascão de hoje, corte do Boa Noite Gigante de ontem e de todos os últimos vídeos que já foram postados. É exatamente eu, Lucas, nos vídeos que eu posto no canal do Gigante Vasco, em corte lá, em minutagem bem menor, para você não perder absolutamente nada sobre o nosso Vasco. Domingo, Vasco São Paulo, coletiva, zona mista, também vai ser postado nesse canal em cortes para você. O melhor conteúdo para você, torcedor vascaíno, sempre se informar sobre o nosso Cruz Maltino. Então corre lá, o link vai estar aqui no comentário e na descrição e eu conto com a sua participação. Se inscreva, vamos embora fazer desse novo canal o ponto de encontro do torcedor Cruz Maltino. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Pô, ajude o crescimento do nosso trabalho de uma forma geral. Não é o canal do Gigante Vasco de forma específica, mas é o canal Bastidores do Gigante Vasco, é um canal em parceria aqui com o nosso para entregar um conteúdo ainda melhor para você. Show, e vamos embora então pro último assunto desse Fala Gigante, né? Domingo a bola rola para Vasco da Gama e São Paulo. Uma preocupação aí para essa partida, até porque o Vasco tem 5 pendurados para esse jogo. PH, David, Nuno Moreira, Paulinho e Tietê. Ou seja, é bom ficar de olho. Desses 5 atletas, né? 3 são peças essenciais para o técnico Fernando Diniz. Falo de PH, Paulo Henrique, lateral direito titular do Vasco da Gama, uma peça indispensável, jogador de seleção brasileira, hoje o melhor lateral direito do país. Nuno Moreira, o líder em participações em gols e assistência do Vasco da Gama na temporada, um jogador com números absurdos, né? Um atleta que vem ajudando muito o setor ofensivo do nosso Vascão. E só uma breve correção, não é o líder em participações e gols do Vasco na temporada em si. É o ponta com mais gols e participações do Campeonato Brasileiro, tá? Então, é uma peça também indispensável, Nuno Moreira, para o jogo do técnico Fernando Diniz. O David, que hoje se tornou um 12º jogador, é um atleta que entra em todos os jogos, é uma peça também importantíssima. Então, esses 3 jogadores, olhando para o jogo de domingo, tem que ficar de olho. Paulinho Paula é um atleta que hoje não entra muito no time em si, né, no segundo tempo, nem começando como titular, não lembro a última vez. É um jogador que dificilmente até mesmo vai entrar. E o Tietê é um atleta que vem compondo o time titular. Inclusive, no último jogo do nosso Vascão, contra o Red Bull Bragantino, o Tietê foi o titular ao lado do Calma Barros, mesmo o Hugo Moura estando no banco de reservas. Então é um jogador para ficar atento, não é indispensável, como é PH, como é David, como é Nuno Moreira, mas é uma peça também importante. Então o Vasco corre esse risco aí, 5 atletas pendurados, sendo que desses 5, 4, 3 são muito importantes para o técnico Fernando Diniz. E mais importante do que ficar atento com relação a isso, aos atletas em si, é ficar atento com relação à arbitragem. Cara, porque me preocupa muito, o árbitro estará em campo nesse próximo domingo. A CBF confirmou que o Wilton Pereira Sampaio vai apitar o jogo de domingo contra a equipe do São Paulo, entre Vasco da Gama e São Paulo. Nesse ano, o Wilton Pereira Sampaio já apitou 4 jogos do nosso Vascão e novamente vai estar na beirada de campo. O Wilton Pereira Sampaio apitou o primeiro jogo do Vasco da Gama no dia 12 de abril, uma vitória do Vasco contra o Sport dentro de São Januário, pelo placar de 3-1. O segundo jogo do Wilton Pereira Sampaio foi um 2-1 para o Vitória, em Vitória, no dia 10 de maio. O terceiro jogo do Wilton Pereira Sampaio foi uma partida também cheia de polêmicas, Mirassol e Vasco da Gama, em São Paulo, dia 2 de agosto. O Mirassol vence pelo placar de 3-2. E o último jogo agora, Vasco 2, Fortaleza 0, lá na Arena Castelão, dia 15 de outubro. Foram esses 4 jogos, 2 vitórias do Vasco, 2 derrotas. O histórico desse ano do Wilton Pereira Sampaio não é todo ruim, não é. Mas o histórico do Wilton Pereira Sampaio em jogos do Vasco são ruins. Eu vejo muita brincadeira nas redes sociais, o Wilton é benemérito do Vasco, o Wilton é vascão, mas não é. Vamos parar com essa brincadeira, porque o Wilton Pereira não é essa figura boa para o Vasco da Gama, muito pelo contrário. O Wilton Pereira já esteve envolvido em muitas polêmicas do Vasco, em muitas polêmicas.
Jogo Vasco da Gama e Bahia, São Januário. Uma entrada criminosa do Sr. Gregory no Martim Benítez em 2020. O árbitro era o Wilton Pereira Sampaio. Vasco da Gama e Fluminense em 2024. Maracanã. Berrete chuta, a bola bate na mão do Manuel, lance para pênalti, o Wilton não marca em campo e não vai no VAR ver. Polêmica, no ano passado. Um Vasco da Gama e Corinthians lá em 2019 na Arena. Um absurdo que também aconteceu naquele jogo. Quem era o árbitro? Wilton Pereira Sampaio. E talvez um dos lances, assim, ao meu ver, mais polêmicos desses últimos anos do Campeonato Brasileiro. Foi o Vasco Palmeiras dentro do Allianz. Aquele gol do Paulinho, onde na origem da jogada o VAR acha um impedimento e ali o lance acaba sendo anulado, sendo que era para deixar rolar, que é uma nova origem da jogada e o Wilton tinha que conhecer essa regra. Então, assim, falando de 4 lances, 2 no mesmo ano, 24 contra o Palmeiras e 24 também contra o Fluminense, um lance em 20 e um lance em 19. Fora outras polêmicas que com certeza tivemos nos anos anteriores e a 24 e posteriores a 19 e 20. Então esse é o Wilton Pereira. Esse é o árbitro que a CBF colocou para apitar Vasco e São Paulo no domingo em São Januário. Espero que esse rapaz não seja responsável por mais uma polêmica de tantas que ele já participou, né? Me preocupa, mas é isso. Vasco da Gama e São Paulo, domingo em São Januário, em busca de mais uma vitória, em busca dos 45 pontos, em busca da 5ª vitória seguida no Brasileiro. Tá confiante? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas, né, dessa sexta-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.